Olá, bom dia a todos. Meu nome é Diomar César Lobão e iremos hoje tentar trazer um evento considerado histórico da cidade de São José dos Campos, que foi a fundação da Associação Brasileira de Observadores de Estrelas Binárias, que aconteceu em 1992. Muito bem. Como eu disse, meu nome é Diomar César Lobão, a minha formação é em Engenharia Civil, foi o primeiro curso que eu fiz pela antiga Universidade de Volta Redonda, antiga Escola de Engenharia também de Volta Redonda, em 1980. Sou formado de 1980. Logo depois, eu me transferi para a cidade de São José dos Campos, onde então cursei o curso de mestrado na área de Astronomia e Mecânica Celeste, ligada ao Departamento de Engenharia Aeronáutica do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Na época, o meu orientador de tese, meu grande amigo pessoal, o professor Rodolfo Vilhena de Moraes, o qual tive o prazer de trabalhar durante alguns anos com ele. E, mais tarde, já como funcionário do Instituto de Atividades Espaciais, IAE, pertencente ao Centro Técnico Aeroespacial, CTA, eu fui fazer o doutorado na Universidade de Bristol, na Inglaterra, no Departamento de Engenharia Aeronáutica, com tese na área de Engenharia Aeroespacial. E, mais recentemente, pós-doutorado na Universidade de Concórdia, na cidade de Montreal, no Canadá, onde que eu tive o prazer também de trabalhar em pós-doutorado, né? Por quase 2 anos lá nessa instituição. Muito bem. O interesse sobre astronomia na minha vida, ele surgiu ainda na graduação na Escola de Engenharia, onde eu ainda fazia o curso de Cálculo Diferencial Integral e fiquei deslumbrado com as demonstrações de cálculo diferencial integral do antigo e saudoso professor Roberto Peixoto. Um dia ele começou a ensinar retificação de arcos, né? E aí eu naveguei, vamos dizer assim, e comecei a imaginar uma questão na minha cabeça. Como os astrônomos fariam ou como calculariam o espaço percorrido por um planeta, digamos, do nosso sistema solar em órbita, tá? Porque ele estava ensinando a retificação de arcos de algumas figuras planas conhecidas, né? A primeira delas foi o círculo, mas a gente sabe que a órbita descrita pelos planetas, segundo Johannes Kepler, não é um círculo perfeito, né? Existe achatamento, portanto, é uma elipse. E aí veio a pergunta ao professor: professor, como faríamos para retificar o arco de uma elipse? E ele, bastante sério, né, olhou para mim e falou assim: nós engenheiros não trabalhamos com esse tipo de funções. E aquilo ali bastou, então, para levantar uma curiosidade muito grande, né? Por que um engenheiro não poderia efetivamente calcular o arco de um segmento de elipse? E foi aí, então, que eu comecei a me tornar um rato de biblioteca. Foi aonde que eu comecei a descer para a biblioteca e lá permanecer em pesquisa e procura, e eu queria responder a pergunta que eu fiz para o professor e ele não achou melhor me
indicar para não entrar por esse caminho, porque nós éramos engenheiros. Bom, em resultado, as descobertas vieram de forma múltipla, né? Era uma questão, então, de astronomia. Eu descobri nos livros de astronomia que existia mais coisas, existia a mecânica celeste, a mecânica aplicada aos corpos celestes. E dali descobri que, para mexer com astronomia e mecânica celeste, havia a necessidade de um sólido conhecimento matemático. E, finalmente, vinha descobrir que os problemas que envolvem retificação de arco de elipse são tratados e recaem nas chamadas integrais elípticas de primeira espécie, segunda espécie ou terceira espécie. E essa foi a grande motivação, e depois disso eu continuei pesquisando e trabalhando, o que culminou depois da minha formatura na Escola de Engenharia, ter uma leve passada pelo IME e também pelo IMPA, no Rio de Janeiro, onde fui fazer curso de verão. E de lá eu recebi a notícia que eu tinha sido escolhido com bolsa do CNPq para fazer o mestrado no ITA. Então, do Rio de Janeiro, eu passei por Volta Redonda, peguei minhas coisas e fui para a cidade de São José dos Campos. E daí fiquei aí envolvido no curso de Astronomia e Mecânica Celeste com o professor Vilhena durante alguns anos. Então é isso. Uma pequena e breve história da minha formação e do interesse pela astronomia. Pois então, o meu retorno em 1992, agosto de 92, da Inglaterra, já trazendo doutorado, eu fiz, ainda estando na Inglaterra, fiz a compra de uns equipamentos astronômicos. Eu adquiri um telescópio do tipo newtoniano MID, de 10 polegadas, um bom instrumento, com acompanhamento motorizado em declinação e ascensão reta, e uma câmera CCD da SBIG, da Califórnia, Estados Unidos. A primeira câmera, com 192, 180 pixels, se eu não me engano. Bem pequena, né? Porque foi a primeira lançada na década de 90 e que também era acessível para que a gente pudesse adquirir e comprar. E eu fiz essa compra antes de voltar ao Brasil, e eu estava então equipado com instrumentos, inclusive fiz a compra também de um micrômetro filar, produzido nos Estados Unidos pelo Darbinian. Esse equipamento ainda eu guardo ainda comigo até hoje. O telescópio, ele foi passado para um amigo, o engenheiro Antônio José Mansur, quando então eu não podia mais continuar com as atividades. A câmera CCD eu ainda tenho até hoje comigo, um material que eu considero como histórico, né? Logo depois dessa câmera, da SBIG, a SBIG na Califórnia lançou vários outros instrumentos por quase uma década. Hoje em dia eu não sei mais como é que está a situação dessa firma, da SBIG, nos Estados Unidos. Mas com esse equipamento eu adquiri também um computador e passei a fazer
de forma dedicada, observações, e comecei a fazer observações de estrelas, de sistemas de estrelas binárias, porque eu queria fazer o uso sistemático do micrômetro filar que eu tinha adquirido. Muito bem. E daí nasce a ideia, então, por que não congregar mais pessoas da nossa região e formar uma associação? E na cidade de São José dos Campos, no dia 10 de dezembro de 92, nós fundamos, então, a BOEB, que é a Associação Brasileira de Observadores de Estrelas Binárias. E aí tivemos, nessa primeira reunião, a presença do professor Rodolfo Vilhena de Moraes, o grande amigo Milton Martiniak, o Isídio Diniz Duarte, Tobias Vilhena de Moraes, filho do professor Rodolfo Vilhena de Moraes, Juliano Souza Ribeiro, o engenheiro Edson Cereja, companheiro lá do IAE, Celso Ataíde, Weber Brito Barbosa, na época engenheiro de teste da Embraer, há muito tempo não tenho contato com ele, e o João Evangelista Barracho de Assis. Esses foram os indivíduos que participaram, então, da fundação, na época da BOEB. O objetivo, portanto, se estendia desde o estudo teórico, né, de como esse sistema pode ser avaliado física e matematicamente, no sentido de que, ao fazer as observações de separação angular de um corpo em relação ao outro, aí no caso nós temos essa figura, que é um sistema binário, onde eu tenho a estrela de maior massa A e uma estrela de menor massa B. Elas têm movimento orbital em torno de um centro comum, que é o centro de massa. O que se faz na prática é medir efetivamente a distância entre A e B, que é o chamado distância angular do par binário. E depois a medida de um ângulo, que é o ângulo dessa linha de união AB, com a direção do norte celeste, dado pela esfera celeste. Então, se mede, então, uma grandeza angular de distância em função de A e o ângulo de posição. Com esses dois elementos é possível, então, estimar, calcular os elementos orbitais desse sistema e fazer previsão ou efemérides, né, com esses elementos orbitais vindos dessa medição. E, obviamente, quanto maior o número de medidas, se recalcula os elementos orbitais, mais preciso fica a previsão, o cálculo de efeméride de posição e separação desse sistema binário. É assim praticamente que funciona. E é assim que tinha sido proposta as ideias da Associação Brasileira de Observadores de Estrelas Binárias. As pessoas estudarem, as pessoas entenderem a física do problema, entender a matemática envolvida e depois passar de forma ostensiva a observações, utilizando principalmente câmeras CCD, porque seria mais conveniente, né? Mais prático, porque a câmera você pode obter várias imagens, fazer tratamento com esse pacote de imagens, e tem uma série de portas, né, que podem se abrir dentro dessa atividade. Ou pode utilizar o micrômetro filar, coisa que não é muito comum, né, se adquirir um micrômetro filar. Portanto,
as observações através de imagem, na época estavam iniciando, é bem verdade, mas observamos hoje que o contato que nós temos com câmeras digital é muito intenso, né? Através dos celulares, por exemplo, né? Seja muito, muito comum. E já na época havia esse vislumbre que as coisas iriam desenvolver muito rapidamente. Então, isso estabelecido, nós iniciamos as atividades, então, no dia 10 de dezembro de 92, e no decorrer do ano seguinte e os outros anos, nós fazíamos a cada 15 dias reuniões com os membros da ABOEB. É assim que a coisa funcionou durante bastante tempo. Depois de alguns anos de funcionamento, de reuniões, de atividades, de trabalho, de participação, de aquisição de novos membros, para ter ideia, tivemos muitos membros. A associação chegou a um fim, porque eu me mudei e estava me preparando para mudar para o Canadá, para viver e trabalhar no Canadá. Eu tive que dar encerramento das atividades. E nos dias 26 do mês de junho de 1999, às 14 horas, abrimos a ata, então, de encerramento das atividades da ABOEB. Estiveram presentes eu, o advogado Milton Martiniak e o tesoureiro, na época, o engenheiro Antônio José Mansur. Foi quando nós fechamos as atividades, cessamos as nossas pendências com a Receita Federal e foi tudo sacramentado dentro dos conformes. Mas tivemos grandes momentos. Para ter uma ideia, em 92 nós iniciamos com um sócio. Em 93 nós já tínhamos 32 sócios, 32 pessoas enganjadas e estudando, trabalhando, participando, né, de alguma das atividades que nós tínhamos. Em 94 nós chegamos a ter 20 outros sócios inscritos na Associação Brasileira de Observadores de Estrelas Binárias, na ABOEB. E durante os anos seguintes nós tivemos oscilações, né, entradas, saídas de indivíduos, de participantes, o que é coisa comum, né, dentro desse meio. As pessoas buscam conhecimento, outras se aprofundam no conhecimento e outras sustêm, né, o conhecimento por muitos e muitos anos. Isso é muito comum, isso. Mas outra coisa importante são as lembranças, né, que nos trazem dessas atividades, lembranças essas muito importantes e saudosas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu posso dizer que os nossos encontros eram feitos numa das salas de aula, que era a sala de aula lá no prédio da Aeronáutica, no ITA, que ficava do lado da porta da sala do professor Vilhena. Nós, então, íamos, convidado por ele, obviamente, né, nos sábados à tarde, nos reuníamos lá nessa sala do prédio da Aeronáutica, que ficava do lado da porta da sala do professor Vilhena, lá quase no finalzinho do corredor, e ali nós passávamos grandes momentos. Nós tínhamos palestras, nós tínhamos discussões, era regrada de aprendizagem, de congressamento. Isso são momentos inesquecíveis, né? De uma época que não volta mais. Mas está aqui o meu depoimento, o meu sentimento, e acredito que outros possam se recordar com a mesma profundidade na qual
eu estou recordando nesse momento. E, em geral, eu gostaria de deixar também registrado pessoas que contribuíram não só para o grupo, mas para o tema e suas realizações. O professor Rodolfo Vilhena de Moraes, eu agradeço imensamente pela participação e o apoio na época, nos sustentou com conhecimento. O advogado Milton Martiniak cuidou da parte legal do estabelecimento da associação, o Isídio Diniz Duarte também, o engenheiro do IAE Edson Cereja, Celso Ataíde, e o engenheiro Weber de Brito Barbosa. São as pessoas que estavam sempre conosco. Também o Wagner Ribeiro também participou da associação por um tempo, esteve conosco, nos apoiando. Grande Wagner. Então é isso. Essas são as contribuições dos indivíduos envolvidos na associação e participavam de forma bastante efetiva nos trabalhos da BOEB. Poderia também deixar registrado nessa oportunidade que São José dos Campos me recebeu de braços abertos. Tenho muitas boas recordações da cidade, onde que eu pude me estabelecer de forma profissional, de forma adulta, de forma íntegra. Então, esse é o meu muito obrigado pela cidade de São José dos Campos e pelo acolhimento que eu tive durante o período de estadia, de trabalho, de realização de sonhos da minha vida. Muito obrigado. São José dos Campos, antigamente.